Doação do comissão, Então, tenho assim, certeza. vocês entenderam o ponto. É uma generalização, claro. Como muita gente dos principais partidos... Eu não tô falando do escândalo do INSS, eu não tô falando do Banco Master, tá? Tem esses dois elementos aqui que pega muita gente. Eu tô falando só de emenda. Todo mundo ali dos grandes partidos, a banda podre se esbaldou cruzando linhas. Se a investigação andar, e teremos um PGR livre pra tocar isso, que não vai ser um engavetador, e uma Polícia Federal desencabrestada, e hoje há no próprio STF uma investigação sobre isso, que a força da lei venha incidir sobre eles. E eles vão ficar bem mais pianinho pra botar a faca no pescoço do governo. Essa é uma tese que nós temos aqui à disposição do ponto de vista de gestão e que outras lideranças políticas concordam também. Se for do Caiado até o Zé Dirceu, assim, eu, Caiado, o Zé Dirceu, todo mundo já falou, ó, vai ter que enquadrar esses caras. E vai ter que enquadrar esses caras, porque é o que o Kim falou. O Centrão, em algum dia, tem que ser usado pelo governo. E não usar o governo. Então é essa a lógica que a gente tem que ter. A gente tem que ter um projeto, tem que ter uma agenda, e nós temos que utilizá-los e não vai ser só no acordo, na boa vontade. Em algum momento, a gente concorda aqui, até com o que você colocou, que a boa vontade vai passar. Vai ter o cara que fala assim, não, eu só quero um ministério porteira fechada pra roubar. Cara, eu não quero ir lá contribuir com vocês com a lei de responsabilidade. Dane-se o seu livro amarelo. Eu quero roubar. Vai chegar e a gente vai falar não. Agora, vou falar não, mas eu tenho que ter meios de ação de ir pra cima dele conforme ele vai querer me achacar. Será que você não fala sim antes de você entrar? Não. Sei lá, se você vai pro segundo turno, você e o Lula, você vai precisar formar uma base aí de apoio pra brigar com o Lula no segundo turno. Eu acho que as coisas não funcionam tão assim. E aí vai chegar o Valdemar, vai chegar o Lira, olha, assim, sinceramente, eu acho bem pouco importante apoio do Centrão no segundo turno. Porque no segundo turno, tempo de TV é meio a meio. Independentemente de quais partidos estão com a gente ou não estão com a gente. Sim, dá pra ganhar o povo não precisa negociar com nenhum partido. Não, no segundo turno, porque assim, a gente tem todo o tempo de televisão que a gente teria. Se a gente tiver 10 partidos, a gente vai ter o mesmo tempo de TV se a gente tiver um partido. Se você não for pro segundo turno, vai o Lula e o Flávio. Você sabe que se você apoiar um deles, você tem uma grande chance de ganhar um ministério aí pro próximo governo e talvez até fortalecer o partido. Mas não nos interessa ter um ministério. Então fala. Então vamos fazer assim. Peraí. Vamos fazer assim. Na última eleição isso aconteceu, hein? Isso aconteceu. Não, com outros políticos. A gente teve candidato mas se precisar, Lula apoiou imprime um documento aqui que eu assino. Eu sou presidente do partido. Sério? Você não tem coragem de negociar com o Lula? Não vou negociar. Eu assino o documento agora. Rapaz, imprime aí o documento. Isso aí, agora vocês são um partido, vocês não são um movimento mais. Eu garanto 1000% pra você que a gente não vai negociar nenhum ministério. Não terá ministro do Partido Missão em nenhum governo que não seja do Missão. O Missão não tá falhando nessa hora, porque a política... O Renatão já tá arrependido de você ter falado isso, viu? O Renatão já tá com a cara puto. A política não é o ato de negociação ali. Se vocês não estão dispostos a negociar de nenhuma forma com nenhum dos outros partidos, vocês estão dispostos a fazer o quê lá? Não, a gente negocia em outras instâncias, a gente negocia no parlamento. Isso, dentro do Congresso é outra coisa. Eu aprovo projetos, eu não tenho emenda, eu não sou presidente da República, eu não tenho ministério e ainda assim eu consigo aprovar projetos. Uma coisa é uma bancada... Porque dentro do Congresso existem instrumentos de negociação próprios, né? Porque se eu tenho uma bancada, vamos chutar uma bancada pequena de 15 deputados, esses 15 deputados têm o poder de fazer com que um projeto que seria aprovado em 15 segundos, e eu não é figura de linguagem, é literal, não é hipérbole, um projeto que demoraria 15 segundos para ser aprovado, uma bancada pode fazer com que demore 2 meses. Isso é um baita instrumento de negociação, não é? E eu não preciso ter nenhum... Porque você está falando... Não aceitar o ministério não significa não negociar nada em nenhum momento e não sentar para conversar com ninguém. Significa que a gente não quer cargo em governo. A gente quer que a nossa agenda seja pautada. Ter cargo em governo até nos prejudica, porque a gente precisa se submeter à agenda e ao programa de governo que a gente não acredita. E isso nos queima com a nossa própria base, não é nem interessante. Ministério, por exemplo, você acha que você não tem condição, ou sei lá, de ajudar de uma forma, pelo menos uma parte de alguns fazer um bom trabalho na pasta, né? O Kim tá na educação aqui, o Kim melhorou a educação. Imaginando que
o interesse maior tem que ser o Brasil. Mas se o problema... você não consegue chegar São com horizontes todo mundo, completamente você diferentes. pode chegar sozinho e ainda assim ajudar. Mas Vocês falaram de pessoas boas de outros partidos que podem colaborar. Isso, mas essas pessoas dos outros partidos estariam submetidas à nossa agenda, ao nosso programa de governo, né? O ministro da Educação vai inaugurar quadra, vai inaugurar universidade, mas que nós escolhemos fazer, que a gente decidiu que era importante. Agora, se eu for um ministro de um outro governo, eu seria obrigado a seguir o programa do presidente da República. Um ministro da Economia, por exemplo, você pode mudar o destino de muita gente, porque ele vai te falar, eu quero isso, mas o caminho para chegar no objetivo final pode ser seu. Mas posso falar uma coisa? Assim, eu não acredito mais nesses remendos como são feitos hoje em dia, que é um remendo de composição num projeto que não é um todo coerente. Eu não vou conseguir, apenas num governo meu, ter um bom ministro da Fazenda, mas aí eu vou pegar as outras áreas como planejamento, trabalho, infraestrutura, e isso não está coordenado com a política que a gente vai montar do ponto de vista econômico. Eu ir para um governo, vou colaborar na parte de educação, mas o nosso projeto, a nossa área de educação só vai funcionar se ela estiver ligada à área de infraestrutura, à área de ciência e tecnologia, e inclusive à área de segurança pública. Em último instante, até com a área de infraestrutura para a desfavelização urbana. Essas coisas estão completamente amarradas. A gente iria num governo, é como se você vai fazer uma festa, alguém tá fazendo uma feijoada horrorosa e eu levo um baita de um ingrediente para colocar na feijoada. Tô dizendo trazer uma linguiça ia ser ruim, um exemplo aqui. Mas sei lá, eu vou trazer. Você tá lá com o pai, eu entro com a linguiça. Você traz um ingrediente bom pra colocar numa feijoada ruim. Não adianta nada você jogar um ingrediente bom lá. Então não adianta nada eu colocar um governo em que o todo não é coerente. O problema é a formação de um governo que ele não faz sentido, a sua política setorial ela será apenas uma política setorial de baixo impacto. E aí, como projeto político, a gente estaria submetendo o que nós estamos construindo hoje, que tem um mérito gigantesco, que é uma terceira corrente de pensamento majoritária no Brasil, e eu acho que eu vou pro segundo turno, mas independente de qualquer coisa, eu vou pro segundo turno com a nossa visão de mundo sendo uma das 3 visões de mundo mais poderosas do debate público brasileiro. E existe o petismo e a boa parte do movimento de esquerda que fica abaixo dele, ou lateralmente a ele. Tem o bolsonarismo que é oco em termos de pensamento, mas tem um culto à personalidade do Jair e uma espécie de sistema de valores que as pessoas acoplam ali. E tem a gente. E eu não vou pegar isso e vou submeter a um outro sistema de valores. Do Lula nunca vou compor o governo com o PT. Mas e com o Bolsonaro? Vou montar um governo de direita de União Nacional. Primeiro que o governo do Flávio nunca vai acontecer. E segundo que, de maneira bem clara, eu estaria submetendo as nossas ideias a uma execução horrorosa, tocada por um governo horroroso que não tem a menor ideia do que vai estar fazendo. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.